Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais o acompanhamento mensal do fundo VGIP11, o fundo de inflação da Valora. Então aqui nos comentários do gestor, ele fala que o fundo encerrou o mês de junho de 2025 com 100,5% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 45 diferentes operações, num total investido de mais de R$ 1 milhão. Ainda ao final do mês, o fundo possuía um total de 37,3 milhões em operações de vendas e recompras futuras de CRIs, as famosas compromissadas reversas, ao custo médio de CDI mais 0,80% ao ano. Então o que acontece? Ele vai fazer essa recompra futura com essa média de custo de CDI mais 0,80% ao ano. Galera, a compromissada reversa é quando o fundo imobiliário ele não quer se desfazer dos CRIs, porém ele precisa mais dinheiro, né? Para comprar outros CRIs, fazer novas alocações, enfim. Então ele usa a garantia mesmo, o próprio CRI, né? Aquela garantia de recompra. Ele empresta o CRI, o devedor empresta o dinheiro e aí ele fala que vai recomprar a esse custo médio de CDI mais 0,80% ao ano. Ao longo do mês, o fundo adquiriu 3,3 milhões do CRI JSTX, IPCA mais 9,84% ao ano. O fundo também recebeu algumas amortizações, né, ordinárias e extraordinárias, no valor de 32,8 milhões, com destaque para as amortizações totais de 10,9 milhões do CRI Elbor, 2,6 milhões do CRI Gafisa e 2,6 milhões do CRI Grafisa 28S. A distribuição de rendimentos referente ao mês de junho foi de R$ 1,25, muito bom, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA mais 13,1% ao ano. O fundo possuía 40 centavos por cota em ganhos de IPCA acumulado ao final do mês de maio. Comenta também que com esses movimentos, a distribuição acumulada do fundo nos primeiros 6 meses do ano de 2025 chegou a R$ 6,86 por cota. A distribuição de rendimentos acumulada nos últimos 12 meses foi de R$ 11,85 por cota, IPCA mais 8,2%. E aqui a qualidade de crédito da carteira, né, um CRI problemático que deu aqui, o CRI Mantatã 196S, que representa 2,1% do PL do fundo, continua sem pagar sua parcela de juros, porém, de qualquer forma, a relação atual de garantia desse CRI segue acima de 200%. Então, se o CRI pegou R$100, por exemplo, a garantia é de R$300. Então, 200% a mais aí, né? Porém, ele segue no trabalho, né, junto com o devedor para reequilibrar o fluxo de caixa da operação e, na opinião deles, mesmo com esse atraso de sem pagar juros, né, a gestão segue com a carteira saudável. A evolução sobre o valor da cota patrimonial, ele fala aqui que sofreu uma variação positiva de 15 centavos por cota. E, por fim, o fundo encerrou o mês de junho com 84 mil cotistas, né? Eventos subsequentes, ele mostra para a gente que no início de julho o fundo fez um investimento adicional em um novo CRI, buscando mais diversificação para sua carteira de 2 milhões. Lembrando, galera, esse fundo tem taxa de administração 1%, tem taxa de escrituração 0,05% e tem taxa de performance 20% sobre o que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMAB 5. Aqui falando da distribuição dos resultados, a gente vê que nos últimos 12 meses ele distribuiu um resultado aí de 139 milhões e teve um resultado total também de 139 milhões, né? Ele vem distribuindo basicamente aquilo que ele rende. Então aqui no mês de junho, 14,3 milhões foi o resultado do fundo e esse fundo teve uma distribuição de 14,7 milhões. R$ 1,25 por cota. A carteira de ativos dele, né? A gente vê aqui algumas concentrações por CRI, né? 6,69%, 5,57%, porém é diversificado, né? E a Valora ainda segue aumentando a exposição em novos CRIs, então é muito bom porque diminui essa concentração, né, das suas dívidas. A alocação por ativo, a gente vê 100% CRI. A alocação por segmento, a gente vê residencial, shopping, pulverizado, logística, infraestrutura, BTS, escritório e hospital.
alocação por indexador, praticamente 100% IPCA. A forma de aplicação da variação de IPCA, a gente vê aqui, né, das mais variáveis. Alocação por rating, agência internacional, a gente vê aqui rating internacional 24,7% e sem rating 75,3%. Alocação por LTV, ele mostra aqui que todas as operações do fundo que não possuem imóveis como garantia possuem rating mínimo de A-, emitido por agência internacional. Então a gente vê aqui, quanto menor é esse LTV, melhor é a garantia. A gente vê aqui que apenas 7,8% está acima dos 80%, que já é uma LTV meio ruim, né? E praticamente aqui ele tem bastante LTV muito boas, né? Garantias muito boas. Aqui a gente vê a rentabilidade bruta versus o rating, né? IPCA mais 8,48%. Aqui fala sobre as emissões de cotas e, por fim, o detalhamento nos ativos, né? Aqui são todos os CRIs que ele tem, todos os seus devedores. Então aqui mostra basicamente o ticker, né? O cupom IPCA mais alguma coisa, o vencimento dessa dívida, se tem rate ou não. E aqui ele mostra mais ou menos a descrição dessa dívida, né? E aqui eles mostram para a gente o número de cotistas, 84 mil, um volume médio de 31 milhões, quase 32 milhões, né? Muito bom. Volume médio diário de 1 milhão e 500, então não tem nem o que falar. A variação da cota, né, nos últimos 12 meses, a mínima R$ 79,15, a máxima R$ 83,93, uma liquidez aqui muito boa e um volume diário a gente vê que não vem sofrendo tanto. E basicamente é isso, galera. O fundo aqui participa do IFIX também, né? Que é o índice dos fundos de investimentos imobiliários. Então, basicamente é isso, galera. Sem muito o que falar, o fundo segue diversificado, né? A gestão procura diversificar mais e mais o fundo aí. Vem pagando muito bem, o fundo segue com um baita desconto. Para você que gosta de fundos ligados à inflação, ao IPCA, aqui segue uma sugestão, mas sim de estudo e não de compra. Lembrando que eu não posso recomendar nada, que eu não sou analista CNPI. Mas, na minha opinião, o fundo segue tranquilo, tem excelentes garantias. A gente segue de olho naquele CLI que deu problema. Vamos ficar observando e qualquer novidade aqui eu trago para vocês, galera. Obrigado pelo vídeo. Para quem ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou Felipe Invest e fui!